Boa tarde, meninas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, sexta-feira, vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que hoje está em Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo do 35 ao 37, né? Então, hoje Jesus vem nos mostrar duas coisas aqui bem importantes. É um evangelho pequeno, né? Pequenininho, mas que de uma força imensa, né? Fácil de entender, fácil da gente praticar também, da gente colocar para a nossa vida, né? Então, o evangelho hoje, Jesus vem nos falar da grandeza dele, né? Ele é o Deus maior do que Davi, maior do que Moisés. Foram homens fortes, mas nunca foram maior do que ele, né? Então ele vem dizer aqui que ele não é filho de Davi, mas Davi que é filho dele, né? Ele vem lembrar isso, aquele povo. Era um povo que a gente já conhece muito bem, que não vivia de aparência, né? A gente sabe que aquele povo ali vivia de aparência, aquele povo vivia ali pregando a palavra, mas não conhecia verdadeiramente Deus, não praticava verdadeiramente a palavra, só fazia ler e passar para as pessoas, né? Ou seja, era como se aquele povo não tivesse o Espírito Santo de Deus trazendo para a nossa vida. Aqui ele vem dizer que Davi, lá atrás, Davi já andava com o Espírito Santo. Então é mais uma coisa que a gente vai ver hoje. A força que o Espírito Santo tem para que a gente possa enxergar Jesus, para que a gente possa entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível que a gente entenda a palavra de Deus. É impossível que a gente mude de vida sem o Espírito Santo, não é? E a gente também vai ver aqui o tamanho da realeza de Deus, que Deus ele é maior do que tudo, né? Deus é maior do que tudo, por quê? Porque Deus é Jesus e Jesus é Deus. Não tem diferença nenhuma, entendeu? É Pai, é Filho e é Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade é uma só. Então, Jesus vem em primeiro lugar lembrar aquele povo, né, que ele não é filho de Davi. Então, assim, a gente escuta muito em louvores, né? Até um dia desse eu fiz eu li a palavra aqui com vocês e cantei um hino que falava sobre isso, né? Que é sobre o cego. O cego, né? Que canta: Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Então, você veja que em louvores existe essa expressão, filho de Davi. Na palavra, em vários lugares, filho de Davi. Mas aí Jesus vem consertar isso aí e dizer que ele não é filho de Davi. Ele é filho de Deus. Eram aquelas pessoas daquele tempo que não acreditavam que ele era filho de Deus. Achava que ele era filho de uma pessoa da terra. Não acreditava de forma nenhuma nas coisas dele. Por quê? Porque aquelas pessoas elas não tinham o Espírito Santo com elas. E aí Jesus vem lembrar sobre o Espírito Santo. E ele vem nos dizer lindamente: eu sou único. Eu sou maior do que todos esses profetas que vieram. Eu não posso ser filho de Davi. Vocês são um cego, né? Tirando para a nossa vida. Vocês são cegos. Vocês não acreditam em mim de forma nenhuma.
Vocês estão caminhando comigo, mas vocês não acreditam em mim. Vocês estão lendo a palavra, mas vocês não acreditam em mim. Aí mais embaixo ele vem e nos alerta e nos lembra de que lá atrás Davi já andava com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele reconhecia que Jesus era o Senhor. Davi, ele já reconhecia lá atrás. E olhe que o tempo de Davi era no tempo de Deus. Né? Era no tempo de Deus. Então, Davi já reconhecia. Então, pessoal, tirando para a nossa vida, aqui vem a força do Espírito Santo que Jesus nos trouxe e nos deixou para que a gente não fique sozinhos. A gente só consegue enxergar a Deus se a gente tiver uma intimidade com o Espírito Santo. Se você não tem essa intimidade, você não consegue entender a palavra. Você vai pegar a palavra, a Bíblia, você vai ler como se fosse um livro qualquer. Um livro cheio de histórias antigas. Histórias de Deus, mas historinhas antigas. Você não vai conseguir tirar do Evangelho, da palavra, algo para a sua vida, para que você mude. Porque tudo que é dito aqui nesse Evangelho por Jesus era dito para os discípulos, eram dito para aquele povo incrédulo e é dito para a gente. Não ficou só ali naquele povo, né, que caminhava com ele, que fingia que vivia a palavra dele, né, como os mestres da lei, por exemplo, os fariseus, né? Ele vem nos mostrar que o Espírito Santo tem que ser o nosso aliado, tem que ser o nosso amigo. Né? É através dele que você muda. Se você não pedir o auxílio do Espírito Santo, não tem como você mudar, sabe? Não tem como você mudar se não for pela força do Espírito Santo. Só ele pode te mudar, por quê? A partir do momento que tu começa a invocar ele para a tua vida, a chamar ele para a tua vida, o Espírito Santo, quando tu vai ler a palavra, tu consegue enxergar o que Jesus está falando para você. Porque Jesus aqui, ele não está falando só para aquele povo incrédulo, ele está falando para a gente. Então, se tu não segue o Espírito Santo, tu não vai entender. Tu vai ler e vai achar que é só uma história que aconteceu, mais uma história de Jesus lá atrás. É sobre isso que a palavra vem falar hoje, né? Que a gente precisa se aliar ao Espírito Santo. E você pode ver que quando Jesus compara que Davi lá atrás já tinha o Espírito Santo com ele. Por quê? Porque Davi já enxergava longe Davi. Davi sabia que o Senhor era o Senhor, né? E aquele povo que estava ali, que vivia com a palavra de Deus, pregando, falando, não conhecia verdadeiramente Jesus, não conhecia verdadeiramente a palavra, porque se conhecesse, sabia que Davi sempre veio abaixo de Jesus. Davi nunca foi maior que Deus. Davi nunca foi maior que Jesus. Então, Jesus é Deus e Deus é Jesus. Nunca foi maior que Jesus para que fosse pai de Jesus, né? Então, a gente precisa hoje tirar as escamas dos nossos olhos. E aqui também uma observação. Você vê que quando você não tem a visão do Espírito Santo, você segue a visão do povo. Você segue a visão de quem te ensina, de quem passa para você, né? Porque a gente passa uma informação, aquela informação que a gente entende, é isso? Outra pessoa prega essa palavra, vai pregar de outra forma, vai falar de outra forma dessa palavra. Aí vem outro, já fala de outra forma. Depende muito do entendimento de cada um, tá entendendo? Então, se você não pede o discernimento do Espírito Santo, você pode falar o que você quiser. Na sua boca pode vir o que você quiser e você falar. Então, eu que estou escutando, eu absorvo aquilo ali e levo para a vida.
e levo para a vida. É por isso que é importante a gente não ouvir, só ouvir as pessoas pregarem, falarem, não. Por exemplo, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Eu não vou mandar você simplesmente seguir o que eu estou falando. Não. Eu peço que você dobre seu joelho e peça discernimento para entender o que está aqui. Se bater com o que eu estou falando, beleza. Se não bater, paciência. Alguém está errado aí, né? Eu posso estar errada, eu posso estar equivocada, posso estar falando coisas que não é do Espírito Santo, né? Posso estar entendendo errado, porque a gente é humano, não é? Mas Jesus nessa palavra ele deixa bem claro que aquele povo que não acreditava nele não tinha o Espírito Santo com eles, porque se tivesse, jamais achava que ele era filho de Davi. Então a gente encontra muito essa expressão na Bíblia, em hinos, em louvores, né? Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por que aquele cego clamava naquele momento, filho de Davi, tende misericórdia de mim? Porque as pessoas daquela época achavam isso. As pessoas daquela época achavam que Jesus era filho de Davi, né? Por quê? Porque isso já vinha de tempos, já vinha desse povo aqui, já vinha desse povo, né? Então essa expressão ela ficou na Bíblia, mas não é verdade. Então Jesus vem dizer nesse evangelho aqui. E aí, com certeza alguém pode estar se perguntando, né? Mas como assim? Davi já tinha o Espírito Santo nele, né? É uma pergunta que eu acho que muita gente fica se fazendo, porque Jesus não existia, Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado, Jesus não tinha prometido o Paráclito, que é o Espírito Santo, em nos mandar, né? Uma boa pergunta a se fazer, não é? Mas a palavra diz que Davi já o reconhecia como filho de Deus. Então, o que é que a gente vai deduzir? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Se só existia o Pai, já existia o Filho e já existia o Espírito Santo, não é? Então, é bem nítido que essas três pessoas da Santíssima Trindade é uma só, não é? Porque na época de Davi, Davi acreditava que o Senhor era filho do seu Senhor, não é? E nós também temos que dar essa continuidade e acreditar, porque a gente viu algo mais concreto, né? E foi na morte do Senhor, ressuscitou o Senhor e nos deixou a promessa que o Espírito iria mandar o Espírito Santo de Deus. E eis aqui o Espírito Santo de Deus. É esse que me transforma e é esse que te transforma. E é o que Davi tinha no seu coração também. Na verdade, pessoal, resumindo, a gente precisa estar 24 horas com o Espírito Santo de Deus do nosso lado. O Espírito Santo de Deus, ele faz você mudar o seu humor. Vamos supor que você amanheceu o dia virado na tapioca, né? Vai lá, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou bem hoje. Se alguém chegar junto de mim, eu mato. Pede o auxílio do Espírito Santo. Eu não dou 10 minutinhos que tu fica calminho. Pode ter certeza, você vai ficar calminho. Né? Tu tá indo resolver alguma coisa, vai no caminho. Espírito Santo passa à frente. Toma conta dessa situação para mim. Né? Vai resolver alguma coisa no banco, vai resolver alguma coisa no INSS, vai resolver alguma coisa no fórum, vai resolver algo, né? Passa na frente, que dê tudo certo, que se não der certo, que eu tenha o discernimento de encontrar o caminho, não é? Porque você clamar o Espírito Santo não é, eu não vou lhe dar a certeza que ele vai chegar lá e vai resolver tudo, não. Você vai chegar lá, você pode encontrar uma coisa mais complicada ainda do que você está esperando. Mas você vai ter o discernimento de resolver aquele problema, não é?
É a mesma coisa quando você vai a uma igreja pedir algo por você, por sua família, por alguém. Você tem problemas em casa, você quer resolver, você vai lá pedir, não é assim? Ninguém vai chegar e vai dizer assim, quando você chegar em casa, seu problema está resolvido, porque você veio à igreja, você veio pedir. Não, muito pelo contrário. Você vai chegar em casa, seus problemas estão todos lá. Só que tem uma diferença. Com o Espírito Santo você vai saber resolver cada um. Com calma, sem se estressar, não é? Sem se desesperar, sem chorar, sem nada. Porque a palavra aqui ela é bem nítida. Davi já vivia com o Espírito Santo. Davi já tinha o Espírito Santo como aliado. E a gente tem que ter o Espírito Santo como aliado. Na época de Davi, Jesus nem existia. E já existia o Espírito Santo em Davi. E na nossa época, a gente sabe que Jesus, quando mandou o Espírito Santo, nos trouxe esse Paráclito para que a gente possa andar na calma, na paz, na paciência, não é? Por quê? Porque só através do Espírito Santo que a gente vai entender a palavra de Deus. Só através do Espírito Santo que você vai mudar. Que você vai sair das drogas, que você vai sair de um vício. Só através do Espírito Santo que você vai mudar o teu jeito prepotente, arrogante, ignorante. Se não tiver o Espírito Santo, você não muda. Você pode até dizer para a pessoa, eu mudei, né? Relacionando a casais, por exemplo. Eu mudei, volta para mim, meu amor. Eu mudei, eu sou outra pessoa, né? Não caia nessa, não. Se a criatura estiver realmente seguindo alguma coisa, seguindo uma igreja, e não é de uma semana para cá, não. Se separou hoje, faz uma semana que está na igreja, fulano já mudou. Meu amor, tô indo na igreja, tô mudado, né? Tô convertido. Mentira. Mentira. Só para pegar o peixe de novo, infernizar a sua vida. Deixe ele lá, tá convertido, meu amor. Beleza. Olhe, vou orar por você. Continue firme. Se for da vontade de Deus, lá na frente a gente se encontra. Se ele realmente estiver firme, ele fica. Se ele não estiver firme com o Espírito Santo, ele sai na outra semana. Na outra semana tu já tá sabendo. Eu vi teu ex-marido, teu ex-namorado, teu ex-noivo com outra. Por quê? Porque ele foi para ali somente para mostrar para você que ele estava convertido, né? É mais ou menos assim. Então o Espírito Santo de Deus é essa maravilha na nossa vida. A gente precisa tê-lo todos os dias da nossa vida. Amém? Um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, um cheiro. Tchau!